Oi galera, oi turma, tudo bem? Hoje o nosso vídeo está imperdível. Nós vamos bater um papo com a fisioterapeuta Gisele Ferreira. Ela é especialista em medicina tradicional chinesa e tem mestrado em saúde pública. Ela vai estar aqui com a gente no nosso Café com Afeto falando sobre a herpes zoster. Essa doença tão séria e tão pouco divulgada. A Gisele vai estar aqui falando a respeito dela, dando várias orientações e nos informando a respeito para que a gente possa conhecer e divulgar. O vídeo está imperdível. Eu espero vocês lá, tá bom? Até logo. Oi, turminha, tudo bem? Estamos voltando aqui com o nosso canal, com o nosso quadro Projetos e Afetos, canal Projetos e Afetos, e o nosso quadro Café com Afeto. E hoje nós temos aqui a doutora Gisele Ferreira. Ela é fisioterapeuta, ela vai falar a respeito da formação dela, e nós vamos falar sobre a herpes zoster, certo? Tudo bem, Gisele? Tudo bem, Vital. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado que a gente hoje vai falar de um assunto muito sério, como eu falei no vídeo anterior, né, que eu estive afastado um ano aí do canal, a gente está retomando com o canal agora, e nada melhor do que a gente começar a falar dessa doença que me acometeu, que é muito séria, e onde a Gisele ajudou muito nesse processo, mas nós vamos falar sobre isso. Mas antes, bora tomar um café, um suquinho, deixa eu servir um suco. Uma doença que pouca informação ainda, né, divulgada, assim. Pouquíssimas. As campanhas deveriam ser um pouco mais... mais eficientes, mais corriqueiras, né? Eficazes no sentido de prevenção até, não é? Sim, exatamente. De prevenção, não só de cura, mas como o aspecto preventivo também, que a gente nota uma ausência de informação, né? Muito grande, muito grande. Bora tirar. Imagina, bora tirar nosso café, a gente vai comer também, bora organizar isso aqui. Gisele, bora um bolinho aqui, bora... Como que a gente vai conversar comendo essa gostosura aqui? Só me ajuda a tirar com a gente vai intercalando, não tem problema. Ana Maria Braga faz assim. Pois é. A gente vai fazer também. Você sabe que ontem eu estava assistindo um vídeo dela e ela teve uma hora que um tape pegou ela comendo, sabe? E ela, gente, desculpa. Aí ela olhou pro convidado e falou assim, acontece. Acontece. Se acontece lá, acontece aqui também, exatamente, né? Mas a ideia é justamente essa, é um café, vida real e bater um papo e conversar a respeito. E vamos lá. Mas vamos lá. Eu quero que você comece, vamos começar esse nosso vídeo, eu quero que você comece se apresentando pra gente, dizendo quem é a Gisele, toda a sua formação, por favor. Então, meu nome é Gisele Ferreira, eu sou fisioterapeuta com 34 anos de formação. Eu me formei pela Unesp de Presidente Prudente e durante a minha trajetória eu fui dividi um pouco essa trajetória, né? Eu fiz parte para a cadeira acadêmica, né? Então, logo que eu me formei, com 23 anos eu comecei a dar aula. Na universidade? Comecei a dar aula e aí então já fui para as especializações, né? Na época era muito importante fazer as especializações, então eu fiz uma especialização em saúde pública pela UNAERP de Ribeirão Preto, depois eu fiz o mestrado em promoção à saúde pela Unifran, e aí então trilhei esses 30 anos de docência dentro desse aspecto da saúde coletiva, né? Muito bem, então você já tratou de muita gente, né? Sim, aí nesse meio tempo, né, paralelo a isso, nós fizemos um caminho clínico também, aí eu me especializei em medicina tradicional chinesa com ênfase em acupuntura, e de lá também, paralelo à docência, vim trilhando o caminho da clínica também, atendendo muita gente, fazendo supervisão de estágio, então essa é minha trajetória aí pela saúde. Estamos aí na batalha até hoje. E nós vamos até
Vou até marcar com a Gisele para a gente, num outro espaço, um espaço mais de atendimento, ela falar sobre a medicina tradicional chinesa, que é um assunto muito interessante. Dá um outro vídeo bem bacana. Mas voltando para o tema do nosso vídeo, vamos falar da herpes zoster. A Gisele, ela ajudou muito no meu tratamento, né? Fora outros profissionais que me atenderam também. Sobre a herpes zoster, quero que você faça um apanhado do que é a herpes zoster. Vamos lá. Ela tem uma carga viral bastante importante que acomete geralmente as pessoas na infância. Então, a famosa catapora, ela é já vinda desse vírus, não é? Ok? Ok. Falando nisso, você teve a catapora? Tive a catapora enquanto pequeno. Então, e aí esse vírus, ele fica incubado, não é? Ele fica em stand-by, ele fica incubado nesse organismo e num momento que muitas vezes a pessoa não consegue nem identificar, mas num momento de uma fragilidade imunológica, num momento de estresse, são várias vias, né, de possibilidade dele se manifestar. E o pior é que a gente não sabe identificar exatamente qual via é essa, né? Porque muitas emocional, vezes se é baixa imunidade física, se é tudo ao mesmo tempo, não é? Então são vários os fatores que contribuem aí para o aparecimento, para o descortinar da manifestação. E muitas vezes a pessoa não conhece os primeiros sinais, né? Certo. Só para deixar claro... Você teve até sorte, né? Porque nós conseguimos identificar rapidamente o processo, né? Sim, rapidamente. E foi, assim, muito importante, né? Essa identificação. Você viu, não, corre para o hospital que é herpes zoster. E lá comecei o tratamento no SUS, onde fui muito bem recebido, fui muito bem atendido. Daí eu faço um acompanhamento até hoje com um único médico lá, Dr. Rafael, que é muito bom. E aí a gente precisa falar muito sobre essas manifestações e sobre a limitação que isso causa, né? Talvez seja um segundo momento aí pra gente conversar. Sim, muito importante. As limitações são inúmeras, né? Você mais que ninguém sabe disso. Todas. Praticamente todas. A gente fica numa condição que você não fica produtivo, você fica uma vulnerabilidade física, emocional, foi muito complicado mesmo. E um tratamento longo, né? Eu quero que você fale sobre isso também, um tratamento longo. Quando ela me acometeu, isso tem 1 ano, vai fazer 1 ano agora em agosto. E eu passei praticamente 8 meses sem mobilidade no braço, né? Acometeu o meu braço direito. E eu que sou artesão, artista plástico, trabalho com isso. Por isso o canal parou e fiquei no mínimo uns 5, 6 meses até começar a reagir e começar a melhorar através da medicação, que a medicação é uma medicação pesada, eficiente, mas ela demora, né, para começar a dar resultado. Vamos falar disso. Bora falar então da medicação. Tá, mas antes de falarmos da medicação, bora falar a respeito, por uma linha, quem é acometido pela herpes zoster? O porquê nós já falamos, vamos falar do grupo agora. Vamos entender que a herpes zoster é uma doença que ela pode acometer qualquer indivíduo. Certo. Porém, existe aí uma tendência, até pelo aspecto da ausência do cuidado, talvez, que a gente não faça um cuidado, uma atenção com os aspectos nutricionais que a gente, no dia a dia, na correria, né? A gente não suplementa vitaminas, né? Não deixa o nosso organismo fortalecido o suficiente, né? Para ter uma defesa. Então, assim, mas Gisele, ela não acometeria de qualquer forma? Sim, ela acometeria de qualquer forma. Mas, se o seu organismo está um pouco mais vulnerável, ela vem com uma potência um pouco maior. Certo, verdade. Né? E aí, voltando à sua pergunta, ela tem uma preferência, vamos dizer assim, pelas pessoas com 50 anos, 50 a mais, que a gente chama, né? Ou seja, nós. Né? Tanto feminino quanto masculino, mas ela tem essa preferência. E existe uma explicação para isso? Cientificamente, não. Né? O que existe é uma explicação clínica, né? Dizendo exatamente
aquilo que eu acabei de citar. É uma questão do desgaste orgânico, né? A falta de suplementação. Das coisas que normalmente a gente não dá uma atenção, nutracêuticos, vitaminas, atividade física, é um todo, né? A saúde, o organismo, ele pede um olhar muito amplo, né? Muito integrativo para manter esse corpo em estado saudável. Principalmente os 50 a mais, né? Principalmente. Então, pessoal 50 a mais, alimentação, suplementação, atividade física, que a probabilidade de contrair a herpes zoster é bem menor, né? Exato. A probabilidade é menor, não que não vá cometer, mas com aquela ressalva de que se você teve a doença na infância, a catapora, né? E existe então a possibilidade de ser maior essa incidência. E também ela pode vir, se você tem todos esses cuidados, e mesmo que ela venha, ela pode vir numa proporção mais leve, se você tem todo esse trabalho que você acabou de citar. Exato. É possível. Depende muito de organismo, né? Depende muito também de como você recebe. É uma doença que assola o emocional, né? A gente vai falar sobre isso. Exatamente, né? Gente, assim, a dor é uma dor, assim, muito grande, é limitante, é uma dor limitante, ela te limita. Eu não conseguia tomar banho sozinho, porque a movimentação, minha mão não fechava, a dor no braço inteiro era intensa, eu tinha que ficar parado, o vento, bater um vento dói, né? E são dores que só quem sente pode entender. A gente tenta explicar, a gente tenta falar, mas é uma mistura de dor com queimação, com coceira. E com hipersensibilidade. Com hipersensibilidade. Eu tenho hipersensibilidade até hoje, em bem menor escala, mas eu tenho sequelas dela até hoje, mas assim, eu já voltei à minha vida ativa, já faço todas as minhas atividades, cozinho, voltei a fazer artesanato, nós vamos ver muita coisa aqui no canal, mas voltando a esse quadro, esse quadro, né, que você é profissional que está aqui e entende para falar, eu só estou dando o meu testemunho, a minha experiência, né, e a medicação indicada, então, tratamento indicado. Isso, na época nós consultamos um especialista, não é? Em doenças desse porte, né? Porque realmente, voltando só, dando um adendo... Era um infectologista. Um infectologista, isso. Então, fomos a um especialista e já ele entrou com uma medicação, assim, muito assertiva e muito importante para o quadro em questão. Porque no caso, aqui, dando o exemplo, esse exemplo clínico, a gente entendeu que foi uma manifestação muito agressiva, não foi cuticute, eu costumo brincar, não foi cuticute, né? Foi uma manifestação bastante agressiva, então realmente o doutor teve que entrar com uma medicação muito assertiva, muito potente, né? Dentro do aspecto da analgesia, da diminuição da dor, dessa sensibilidade neural, dessa hipersensibilidade, porque foi uma coisa muito intensa também, é muito intensa na herpes. Então, assim, são medicações que realmente tiram a pessoa do foco, né? O Vital, no caso, ele teve que parar realmente as atividades profissionais e normalmente isso acontece com a grande maioria das pessoas. A família precisa entender, inclusive, que é uma dor extremamente limitante, realmente. Então, uma medicação que faz realmente o efeito que tem que fazer, porém, é uma medicação de ação prolongada, contínua, que demora para manifestar resultados, mas que não demora para manifestar os efeitos adversos que a gente chama. Sim. Né? Então, muita sonolência, muita apatia, sono mesmo, né? No sentido de não produção. Então, fora a dor, né, gente? A dor é um aspecto que existem formas de se lidar com a dor. Tem pessoas que lidam muito bem, tem pessoas que mais ou menos, e tem pessoas que não lidam nada bem. Então, isso, o Vital, e no caso, ele lidava muito bem, eu entendo que muito bem, porque
ele relativizava bastante a dor, e é difícil isso, as pessoas terem essa capacidade. Então, um aspecto muito importante que eu acho que é importante você falar sobre o quanto você foi entender a doença. Sim. Né? Porque viver a doença sem entendê-la é uma coisa. Agora, você viver a doença entendendo ela, estudando sobre ela, é um aspecto muito diferente que a gente precisa que as pessoas entendam isso, né? Isso, é verdade. Eu sempre fui um homem muito saudável, né? Apesar de ter 60 anos de idade, eu sempre fui um homem muito saudável. Eu fui afeito à atividade física, fazia uma coisa ou outra, mas sempre fui uma pessoa muito saudável. Nunca tive nenhuma... Não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não tenho... Nunca fui de frequentar médicos, muito raramente fui a médico. Mas eu aprendi isso que a Gisele falou, eu aprendi conhecendo a doença e desenvolvendo algumas habilidades, que isso a gente vai falar muito ao longo do canal, que não vem ao caso, que a história é longa, algumas habilidades emocionais e aprendendo a ser resiliente, né? Aprendendo a ter paciência, aprendendo a ter resiliente. Isso me ajudou muito. E aí a gente teve a participação do Rodolfo também, né, gente? Sim, que é marido do Vital. Meu marido, o Rodolfo, ele é massoterapeuta, é cuidador, ele é uma pessoa de extrema paciência, extrema resignação, extrema parceria, né? Que me ajudou muito, muito, muito. Se não fosse ele, em primeiro lugar, né? Eu não teria conseguido, né? Eu não teria conseguido. Até teria, mas com uma dificuldade imensamente maior, porque eu ia precisar de um apoio de outras pessoas que não moravam comigo. A dificuldade ia ser muito grande. E, as pessoas têm seus trabalhos, enfim, ia ser e conseguiria, mas seria muito, muito mais difícil. Então, todo esse aporte me fez ter esperança, me fez ter paciência. Teve uns 2 ou 3 momentos nesse um ano aí que eu meio que sucumbi, parei ali, dei uma choradinha, fiquei meio triste, mas logo eu me levantei, mas foi o que a Gisele falou. O fato de eu ter ido pesquisar a doença, de ter informações, ter auxílio dela, né? Quem não sabe, Gisele é minha cunhada, casada com meu irmão, então a gente sempre está ali nessa rede de apoio, que foi também muito importante nessa minha recuperação. Inclusive, eu quero agradecer aqui publicamente, e é verdade mesmo. E isso, eu não entrei num processo de depressão, não entrei no processo de ansiedade. Eu sempre dizia, eu entrei num processo que eu estava de saco cheio, né? Eu estou de saco cheio, estou entediado. Mas não ultrapassou a linha do saco cheio, do entediado. Mas é muito importante a gente entender que pessoas agem de forma diferente, né? Sim. E essa não a grande maioria das pessoas não agem dessa forma. Elas se desesperam, né? Elas entram no processo depressivo. Então, exatamente, com essa fala, o que eu quero dizer é justamente isso, que as pessoas procurem, tentem, busquem informação e se acalmarem, né? E tentarem se acalmar. A gente sabe que é difícil, cada um é de um jeito. Muitas vezes a pessoa não tem esse aporte, né? Não tem essa rede de apoio. Eu sei. Mas eu também sei que muita gente que tem essa rede de apoio, tem esse aporte, tem esse conhecimento, também entra. A questão é você tentar respirar e, sabe, eu não sei como eu consegui, porque eu sou muito agoniado, muito ansioso, muito ativo, mas eu tinha momentos que eu tinha medo, né? Eu perguntava para a Gisele, perguntava para o Rodolfo, perguntava para o médico, essa dor... vai passar? Será que não vai passar essa dor? E eles diziam, vai passar, é demorado, mas às vezes também imaginava, não, eles estão mentindo, estão me enganando para eu me acalmar. Mas, realmente, eu comecei a sentir o efeito da medicação depois de muito tempo, depois de uns 6 meses, mais ou menos. E os relatos que eu ouvia, inclusive dos médicos, eram meio assustadores. Olha, pode durar 6 meses, pode durar 1 ano, pode durar 2 anos. Na verdade, a gente já sabia que ia durar pelo menos 6 meses, de 6 meses a 1 ano. Mas quando a pessoa está no início, é muito importante que você não apavore ela. Mesmo a internet podendo fornecer todas essas informações, ele viu vários depoimentos que eu sei. Mas assim, você não pode dizer assim para a pessoa, olha, antes de 1 ano você não vai voltar a trabalhar.
né? Não dá para ser assim. Eu vi relatos né? de pessoas assim, com 3 meses estava bem, com 4 meses estava bem, com 6 meses estava recuperado 95%. Mas também vi relatos de pessoas 2 anos. 2 anos, né? Então é muito relativo. Por isso que eu acredito muito que a forma que você encara que a da sua rede de apoio é determinante. Para mim foi determinante, eu sou muito agradecido, eu me emociono quando eu falo nisso, porque eu nunca tinha passado por tanta dor na minha vida, gente. Nunca tinha passado por tanta dor, é uma coisa... E ali essa resiliência eu fui aprendendo, isso foi me dando força para outras questões na minha vida que está acontecendo ainda, mas é isso. Disso. Importante, a gente não pode esquecer de falar sobre a vacina. A vacina, a prevenção. É assim, a gente tem tanta coisa para falar, né? Porque a vacina é um aspecto que também é novo, é recente, não é barato. Não tem no SUS ainda. Não tem no SUS ainda, é uma coisa que a gente faz um apelo aqui para as autoridades para que isso precisa ser disponibilizado pelo SUS, mas infelizmente ainda não é. E assim, não são todos que realmente vão ter acesso, sim, né, à vacinação. A vacinação, mas ela existe, ela é extremamente eficaz e exatamente assim, evita, né, a pessoa passar por um acometimento como esse. A medicação de entrada da herpes zoster tem no SUS. Sim. Que é o aciclovir. Sim. Certo? Para dor. Para o primeiro embate, né? Para o primeiro embate, para secar as feridinhas que tem lá, coisa e tal. Mas para o tratamento da neuralgia... para dor neural. Para dor neural, não tem essa medicação no SUS também. E o tratamento é um tratamento longo. Muito longo. Eu o faço até hoje. E é uma medicação também que não é barata. Se eu colocar na ponta do lápis hoje... Quanto gastou? A vacina fica mais barata, fica mais em conta. Compensa, se você tem condições de tomar a vacina, tome a vacina, porque você vai evitar a dor, né? Todo o processo e... A limitação, todo esse processo que a herpes zoster traz e o custo do tratamento. Porque foi o que eu perguntei para o médico, doutor, e quem não tem acesso a essa medicação toda? Ele fica só na dipirona. Para dor. E não basta, gente. Não basta. Só a dipirona não basta. É muito... Ou entra com algum processo, né, no SUS para conseguir a medicação, enfim, essa parte a gente de alto custo, né? A medicação de alto custo. Uma coisa que eu também vou puxar o gancho, sei que está ficando um pouquinho demorado, tá mas tranquilo. Eu acho muito importante. A gente, durante o tratamento, a gente tem que enfatizar também as questões da prática da medicina integrativa, né? Não poderia ser feito sem a medicação, sem o aporte medicamentoso, jamais. Ele é o tratamento principal, claro, evidente, mas durante o processo a gente entrou com muitas técnicas, né, das práticas integrativas. Nós trabalhamos com a massoterapia, nós trabalhamos com acupuntura, trabalhamos com aromaterapia, que foi excelente. Então, assim, foram várias questões integradas para poder proporcionar para quem estava adoecido, para poder proporcionar esse aporte em todos os sentidos, né? É verdade. Da dor, do corpo físico, desse corpo emocional. Então, essa questão eu acho muito importante também abordar. Muito importante, com o auxílio da Gisele, que é mestre em saúde pública, que é especialista em medicina tradicional chinesa, com o Rodolfo, que entende bastante disso, inclusive foi aluno dela, trabalha com a drenagem linfática que ele fazia todos os dias, com a acupuntura que a Gisele fez, que o Rodolfo também fez, ajudou muito. Eu tenho noção do tanto que eu sou e fui privilegiado em todas essas questões e tenho certeza absoluta que foram todas essas práticas que fizeram acelerar muito a minha melhora. A minha recuperação que eu sinto hoje. Eu sinto uma dorzinha, uma hipersensibilidade, mas eu sempre digo, eu converso muito com a minha dor, né? Com todas as dores, eu converso com todas as minhas dores emocionais, e vou ali conversar, cara, qual é o problema, né? O que é que tu tá querendo? O que é que tu queres me ensinar?
Eu acho que todo o processo que você passa na sua vida, de perdas, de acometimentos, de vitórias, mas principalmente as coisas negativas, você tem que conversar com essas dores para saber o que ela quer te ensinar, o que você tem que aprender. Eu acredito muito nisso. E acredito que a medicina tradicional chinesa nesse perpassa por esse foco também de você... É todo um conjunto de coisas que a gente quer trazer muito para esse canal, trabalhar muito isso. Mas agora, o principal objetivo é informar a respeito e divulgar essa questão da herpes, que é muito... importante. É muito importante e pouquíssimo divulgado, né, Gisele? Pouquíssimo. Assim, a gente tem muitas campanhas já, inclusive a herpes, ela precisa ser incluída nas campanhas mensais, né? Por exemplo, o ano. Sim. Né? Tem cada mês tem Novembro uma Amarelo, atenção, isso. o Setembro Amarelo, Novembro Azul, Rosa. Exato. E eu creio muito que essa é uma doença que precisa ser incluída nessas campanhas de atenção no aspecto de divulgação com uma atenção maior. Gente, eu nunca tinha ouvido falar na herpes zoster. Herpes, para mim, era aquela herpes labial. A herpes zoster é uma outra história. Faz parte ali da família toda, mas é uma outra história. Eu nunca tinha ouvido falar. E eu fiz fisioterapia também no SUS e a fisioterapeuta de lá também me disse que é muito comum aparecerem pessoas lá assim, os médicos. É mais comum do que a gente imagina. Então é isso, esse alerta, essa divulgação. Alerta. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Acho que a gente conseguiu abordar tudo. Assim, caso você não... né? Mas assim, o foco principal era trazer o assunto. Exato. Mas qualquer dúvida, vocês coloquem no comentário aqui embaixo, que a gente vai tentar responder. Eu passo para a Gisele, a gente pesquisa, mas é melhor passar para o profissional e ela me dá a orientação e eu respondo para vocês. E também quero pedir para vocês seguirem a Gisele lá no Instagram. Ela trabalha com medicina tradicional chinesa. Instituto Gisele Ferreira. Nós vamos deixar aqui embaixo, né? Segue a Gisele lá no Instagram. Ela tem um trabalho também aqui no interior de São Paulo, aqui em Araçatuba, muito bom, de atendimento, né? Ela faz atendimentos de acupuntura, atendimentos online, enfim, uma profissional, de vez em quando ela está ofertando algumas formações, né? Isso, formações em medicina tradicional chinesa também. Então, como ela é especialista em medicina tradicional chinesa, sigam no Instagram, ela tem muitas dicas lá. Gisele, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Foi bem bacana. E aquela velha história de sempre, né? Não esquece de se inscrever no canal, de seguir a gente lá no Instagram. Voltando agora, espero que vocês divulguem esse vídeo, gente, divulguem. Encaminhe esse vídeo principalmente para as pessoas 50 a mais. Principalmente, tá bom? E aquela velha história. Se você não estiver fazendo nada e se estiver também, venha efetivar-se com a gente. Tchau. Tchau.